Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Da instrumentalidade deste ser humano que aqui vos fala, mas por causa da poderosa palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração. O Senhor nosso Deus conhece os nossos caminhos, os nossos pensamentos, o nosso deitar e o nosso levantar, e por causa disto Ele tem sempre uma palavra de vida ao nosso coração para nos alimentar e nos sustentar em teus santos e preciosos caminhos. Que Deus em Cristo te abençoe neste dia, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, a sua vida, o seu ministério, com paz, com saúde e com prosperidade. A temática de hoje que eu gostaria de pensar com vocês por alguns minutos traz por tema: quando vem o inesperado. Quando vem o inesperado. Eu quero tomar como base um texto bíblico, pensando com vocês acerca desse texto, que por sinal é um texto muito conhecido. Está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos. O seu capítulo é o capítulo 6. Os seus versículos vai de 45 até a altura ali do versículo 50, nós encontramos esta narrativa. E logo obrigou seus discípulos a subir deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O versículo 51 diz que ele subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e também maravilhados. Observe, meus amados e queridos irmãos, o texto é muito claro. No momento que o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem naquele barco, para que eles atravessassem aquele mar, para que eles chegassem ao outro lado. As palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos foram palavras afirmativas. Veja, 45, e logo obrigou. Observe, os seus discípulos a subir para o barco e diz: e passar adiante, para o outro lado. Então, diante das palavras do Senhor Jesus, palavras estas positivas, exortativas, de confiança, a ordem era atravessar o mar. Os discípulos trataram de obedecer à ordem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou por ali, se despediu do povo, da multidão e se refugiou em um lugar à parte. E ele foi orar. Vocês vão perceber que, dado o momento, à tarde, os discípulos estão no barco, Cristo está só, mas acontece algumas coisas inesperadas naquela travessia. Nenhum desses discípulos que estão dentro deste barco, atravessando este mar, colocou na sua agenda: nós vamos atravessar e vai acontecer um grande temporal. Nós vamos atravessar e vai ocorrer uma grande tempestade. Nós vamos atravessar e vamos ser açoitados por grandes e fortes ventos violentos e a gente não vai suportar. Nenhum dos discípulos do Senhor Jesus colocou
na agenda desta travessia qualquer impedimento, qualquer obstáculo, qualquer frustração, qualquer situação adversa, porque todos eles entraram naquele barco a fim de atravessar para o outro lado do mar, confiando unicamente na ordem de Cristo, na palavra de ordem do Senhor Jesus. Vejam que a nossa vida não é diferente. Nós não duvidamos de Cristo, nós não duvidamos da palavra de Deus, nós obedecemos o Senhor e ao Senhor e aos seus mandamentos. Nós cremos, nós nos colocamos à inteira disposição do Mestre. Estamos neste barco, o barco da vida, estamos neste mar da vida e estamos atravessando este mar para chegar do outro lado. Mas, assim como os discípulos, nós também não colocamos na nossa agenda, quando acordamos, nós não verbalizamos que o dia vai ser ruim, que vai ter tribulações, angústias, frustrações, perseguições, ventos contrários. Nenhum de nós acordamos para colocar isso na nossa agenda. Ao contrário disso, nós acordamos e já oramos ao Senhor, agradecidos pela noite, pelo dia, pedindo ao Senhor que tome a frente, a direção de tudo aquilo que vamos fazer e realizar. Nós pedimos a bênção do Senhor, pedimos força, graça, para vencermos mais um dia, porque cada dia é de fato um grande desafio para todos nós. Mas existem coisas que são inesperadas, que ocorrem conosco, que nos açoita, que nos assola, que sobrevém sobre nós, e ficamos como que a tentar achar uma resposta dos porquê. Algumas vezes vamos perguntar para Deus por que determinadas circunstâncias, situações estão ocorrendo ou acontecendo conosco. Outras tantas nós vamos ficar quietos, calados, não vamos desejar falar com ninguém. Outras tantas teremos temor e medo simultaneamente de murmurar ou de reclamar por alguma circunstância que estamos enfrentando, embora não saibamos ou não estamos a entender determinadas situações. Verdade é que a vida cristã, ela não é uma vida onde nós estamos numa redoma de vidro, aonde nada vai nos atingir ou que nada de pior ou de mal vai nos acontecer. Isto não é como a Bíblia ensina para aqueles que de fato vivem uma fé cristã. Nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e pós-testamento, dentro das histórias e da história da igreja, que muitos santos sofreram por causa de Cristo, do amor a Cristo e à palavra do Senhor. Então, a verdade é que nós vamos sofrer algumas intempéries, nós vamos passar por momentos difíceis, o inesperado virá sobre nós também. Então nós precisamos ter este autocontrole, esse domínio próprio, para não nos lançarmos do barco, não pular do barco, não tirar, de nós mesmos toda a fé e toda a esperança daquilo que o Senhor nos prometeu. Quando Cristo obrigou esses discípulos, os seus discípulos, a passar para o outro lado, Ele os obrigou porque sabia que eles chegariam do outro lado, mesmo que houvesse o inesperado no percurso do caminho. O inesperado ocorreu, aconteceu algo aqui, que é o capítulo de número 6, verso de número 48, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Algumas vezes o vento é contrário, na nossa vida. E aí ficamos perdidos, sem força, sem rumo, o desespero, a preocupação, o medo, a insegurança. Mas o Senhor Jesus veio ao encontro dos discípulos
naquela ocasião, e o texto diz que foi na quarta vigília da noite, o que entende pelo horário da cultura da época, entre 3 e 6 horas da manhã. A primeira vigília começava às 18 horas e até às 21, a segunda vigília das 21 às 0 horas, a terceira vigília das 0 horas às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6. Entre 3 e 6 da manhã, Cristo está indo ao encontro dos seus discípulos que estão com dificuldade para remar, porque o vento era contrário. Então observe que algumas vezes as coisas inesperadas vão acontecer conosco, mas o Senhor virá ao nosso encontro. O Senhor não nos deixará só. O Senhor olhará para nós e verá que em nós mesmos não há força nenhuma para vencer o inesperado, no caso aqui em pauta o vento contrário. Mas aquele que criou os céus, a terra e o mar e o vento, está vindo ao nosso encontro, ao encontro dos discípulos e por extensão ao nosso encontro, para fazer acalmar o vento contrário, fazer cessar a fúria de um mar bravio e tomar a direção da nossa vida, da nossa embarcação e liberar para a nossa alma 3 palavras importantes. A primeira palavra que o Senhor Jesus liberou no momento do inesperado foi justamente o verso 50, e diz assim: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A palavra ânimo aqui é o agente motivador do nosso ser. No meio de uma dificuldade, de um vento contrário, do perigo, de tantos pensamentos que estavam pairando no coração dos discípulos, que por extensão paira sobre nós quando estamos em situações semelhantes por causa do inesperado, nada melhor do que um Cristo vivo e poderoso para falar conosco: tende bom ânimo. O ânimo é um agente motivador do nosso ser que nos faz enxergar a possibilidade aonde não havia, que nos faz enxergar que nós já vencemos por antecipação, mesmo num quadro totalmente adverso. A segunda palavra que Jesus liberou para os seus discípulos e por extensão a mim e a você foi a palavra sou eu. Ele está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Então vocês podem acreditar, vocês podem confiar que eu estou aqui, que eu estou presente, que eu estou na direção de tudo, no controle de tudo, que vocês não estão sozinhos nesta embarcação. Tudo vai terminar bem. A terceira palavra que ele libera, então, é a coroa de tudo, porque ele encerra a frase dizendo: não temais. O vento está soprando, mas não temais. O vento é contrário, mas não temais. Parece que vocês não vão chegar lá, mas tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Isso trouxe ao coração deles tranquilidade. Cristo subiu para o barco para estar com eles, o vento se aquietou, entre si ficaram muito assombrados, mas também maravilhados. Eles ficaram assombrados com tudo o que passou, que viu, que sofreu, mas também ficaram maravilhados com tudo que o Senhor Jesus não só fez, mas pelas palavras também que ele realizou. Qual foi o resultado final disso tudo? É que eles aprenderam com o Senhor Jesus que a presença dele na embarcação trouxe paz, tranquilidade, trouxe ânimo, trouxe para eles também a certeza de que mesmo diante do inesperável, aquele que promete também é aquele que cumpre. Se ele disse passemos, então nós vamos chegar do outro lado, para a honra, para a glória e o louvor do seu santo nome. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração nesse dia e desejar de todo o meu coração que o dia de hoje seja um dia abençoado na sua vida,
na sua casa, na sua família. Não sei como que está sendo o vento hoje aí, se é ao contrário, se vem do norte, do sul, do oriente ou do ocidente. Quero liberar sobre ti essas mesmas palavras. Não temas, tem de bom ânimo, porque o Senhor, nosso Deus, está contigo. Amém? Deus em Cristo vos abençoe e até a nossa próxima, no nosso momento de reflexão bíblica, palavra de vida para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus.